Você já deixou de ser você só para não chamar atenção? Esse assunto é um pouco difícil, ele tá dentro do que a gente falou ontem, que eu ia falar hoje, que eu ia indicar e iria citar algumas personagens femininas que eu conheço, me inspiro, que eu gosto. E duas delas são fictícias e uma é real. Vou trazer mais pra frente, mas antes eu precisava explicar um pouco o porquê dessa questão. Eu observei em mim que, devido a algumas situações na vida, eu passei a me esconder. Esse assunto é difícil. Eu ia gravar ele de manhã, mas eu não conseguia. Essa noite eu dormi pouquíssimo. Eu acordei quase 3 horas da manhã e não dormi mais. E fiquei pensando em muita coisa. Aí agora eu tô aqui com sono. Eu não costumo dormir durante o dia pra recuperar nada. Então eu fico batendo cabeça, mas não durmo. E aí, privação de sono em um assunto delicado dói. E aí de manhã eu realmente não consegui gravar. Agora são 4h30 da tarde. Leide vai participar? Não, deixa a mamãe. Bom, eu anotei aqui 3 situações que ocorreram na minha vida e eu quero só deixar bem claro que não são situações que eu fico revivendo. Eu precisei reviver e falar, para vir falar sobre, e também entender às vezes algumas questões internas que a gente tem, né? E quais são as origens dela. Não sei se essas são as origens, mas essas com certeza reforçam esse sentimento, essa sensação de se esconder, de não ser você mesma para não chamar atenção. Quais foram essas situações? A primeira delas, eu já comentei em outro vídeo, foi uma situação que eu sofri importunação sexual. Eu não vou entrar aqui no detalhe como que foi isso, e onde, quem, não é nada disso a questão. A questão é que mulheres, quando elas passam por situações, seja de assédio, importunação, vem um sentimento na gente, é um sentimento comum nas vítimas disso, de culpa. A Leite tá olhando pra minha cara. Bom, eu realmente não falo desse assunto. Não foi nada demais. Sabe, não é como pessoas que gente, eu acho muito pesado às vezes você ver assim que pessoas sofreram, mulheres foram estupradas ou passam um assédio recorrente. A importunação, normalmente, ela é um ato que alguém comete contra você em um momento pontual, sabe? Como se fosse uma invasão de privacidade, vamos colocar assim. E a gente se sente culpada. Isso é muito ruim, porque você começa a se perguntar o que você fez para ter chegado naquele resultado. E a resposta é que você não fez nada. Mas você passa semanas, às vezes meses, dependendo do que foi, se perguntando se você devia falar menos, sorrir menos, deveria aparecer menos, usar outro tipo de roupa. E quando isso aconteceu comigo, eu tava fardada, eu tava com a saia do uniforme, lá pode ser saia ou calça, e depois dessa situação eu passei a só usar calça. E é como se a gente tentasse se defender, sabe? Por exemplo, sempre que eu vou pegar um ônibus, eu só pego de calça e tênis. Simplesmente porque eu tenho a sensação que eu tenho que estar protegida e o tênis é se eu precisar correr. E isso não faz sentido, assim, mas talvez faça. E eu não sou uma pessoa que tenho medo, tipo, eu saio na rua à noite, assim, aqui no Rio eu evito um pouco. Mas eu não ligo de pegar Uber,
Então, assim, eu não sou uma pessoa melindrada com isso. Eu sempre trabalhei com homens. Só que quando eu passei por isso, eu senti uma culpa de ter ido. Eu fui pedir uma informação no trabalho, na hora do almoço, pra uma pessoa de um outro setor. E eram 2 homens que estavam na sala. E ali que eu passei por isso, só que estava na hora do almoço. E eu fiquei assim, será que eles ficaram pensando que por estar na hora do almoço e eu ir lá porque eu estava interessada em resolver um problema do contrato, que eu era fiscal? E eu fiquei pensando nisso, tipo, será que eles pensaram que por eu ir lá naquele horário eu estava querendo algo? Entendeu? E isso tudo é muito danoso. E assim, eu nem tinha contato com essas pessoas, sabe? Os homens que trabalhavam comigo no dia a dia, que eu trabalhei durante anos, eles sempre me respeitaram. E aí, nessa situação, eu não fui respeitada. Bom, a outra situação, eu não quero ficar entrando em detalhes, né? Mas foi, por exemplo, uma vez que pessoas verbalmente meio que atentaram e me acusaram e atentaram contra a minha honra, digamos assim. E sério, falar de honra às vezes, no mundo de hoje em dia, parece que você tá falando outro idioma, que as pessoas não entendem, que tem piadas e brincadeiras que não se faz, que é, sabe, que é, bom, não que eu não faça brincadeira fora de hora, mas foi, uma das pessoas estava brincando com isso, eu nem conhecia, tinha acabado de conhecer, e fez uma brincadeira muito sem graça no meio de pessoas que estavam ali, deveriam me defender e me ajudar, mas aí ficou todo mundo fazendo uma brincadeira desonrosa com a minha pessoa. E por causa de nada, assim, eu não tinha feito propriamente nada para eu receber aquela alcunha. Mas as pessoas mesmo assim falaram, imaginando coisas e sendo, né, maldosas. E aí eu de novo me fechei. Eu fiquei tipo, será que eu fui excessiva? Será que eu tô sendo over? E essas pessoas, não essas, mas muitas vezes as pessoas que fazem isso com a gente e falam e fazem comentários maldosos, cara, às vezes elas ofendem a gente em coisas que elas mesmas podem estar incorrendo e errando. E, sério, eu olhava assim, na prática, eu olhava pra mim, pro que eu tinha feito, porque foi depois de uma ação minha, só que não tem nada a ver com o que eles falaram. Eu olhava pra aquilo e falei, cara, não é possível, será que isso que eu fiz denota tanto, algo tão negativo assim? Denota não, conota. E ao mesmo tempo eu olhava pra coisas que eu sabia que eles faziam, eu falava, cara, mas eu sei, porque eu convivo, eu sei que essa pessoa já fez isso, essa aqui faz isso, e será que eles brincam e falam esse tipo de coisa um do outro? Aí vieram falar de mim, aí doeu. E aí, mais uma vez, eu fiquei pensando, bom, talvez eu tenha que ser menos. E, por último, eu separei aqui, esse é fácil de falar, eu esses dias postei no Instagram, e esse é bobo, perto dos outros, bobíssimo, mas dá um asco. Eu postei no Instagram um vídeo, e eu não costumo postar vídeo engraçado, vídeo de comédia, nada disso, de entretenimento. Eu sei que eles dão mais view e tal, mas não é ainda minha estratégia para conteúdo. Eu postei simplesmente porque é o que estava acontecendo no momento, eu achei engraçado o que estava acontecendo, pedi para gravarem. Foi um conteúdo bem orgânico, bem natural. E aí eu postei e teve uma repostagem em story de um desconhecido, assim, porque aí você cai, né, por exemplo, nas minhas estatísticas, mais de 13 mil pessoas viram esse vídeo. E aí você não sabe quem tá te vendo, isso é um pouco assustador. E aí, e como é vídeo de comédia, entretenimento, o público, ele não é muito seleto. Quando você faz um vídeo mais sério, passando uma informação, né, você acaba dando uma filtrada, vem uma galera mais tranquila. Aí a pessoa que me repostou, a pessoa que eu vi assim, era um homem, que ele comentou no vídeo assim, que ele repostou:
cada dia mais interessado, gostando mais da ideia de fazer odonto. E botou umas carinhas com... acho que ele botou olhinho com coração, querendo dizer que era por causa das mulheres. Porque no vídeo tinha eu e uma amiga minha, uma colega, e a gente tava de jaleco, tipo, super comportada, não tinha nada demais. E aí, quando eu voltei os stories dessa pessoa pra ver quem tinha repostado e tal, era uma pessoa assim... ai, que dava ranço. Era um homem que só postava story de mulheres muito, né, voluptuosas, vamos botar assim, e jatinho. É aquele pessoal que quer prosperar pra ter jatinho. Ai, nossa, isso me dá um ranço por dentro. Aí fica postando coisa como se fosse de alto valor, mas não é de alto valor de personalidade, é de alto valor no sentido de, ah não, um dia eu vou ficar milionário e vou ter jatinho e mulheres aos meus pés. E aí a gente foi parar no story dessa pessoa. E, bom, isso aí é tranquilo, mas aí a gente fica se perguntando, será que eu deveria não fazer conteúdo? E assim vai. O que eu quero dizer com essas 3 histórias? Que a culpa traz pra gente um sentimento de tentar se esconder. E não é incomum, pra mim é algo muito comum assim na minha vida. Eu acabei me afeiçoando a personagens que elas, fictícias assim, né, da cultura pop, digamos assim, que elas se vestem de homem, elas acabam tendo atribuições e tem que se vestir de homem para elas não serem percebidas que elas são mulheres. E aí, por exemplo, uma dessas é a minha princesa Disney favorita, que é a Mulan. Ela faz isso, mas ela não faz por questões assim, né, digamos assim, de cunho sexual, nada disso. Ela faz isso porque ela precisa assumir algo que ela realmente não pode ser mulher naquele papel, porque ela vai ter que ir como tipo um guerreiro, né, pro pai dela não ter que ir, ela vai no lugar dele pra guerra, pra defender a China, e ela se veste, né, de homem. Ela já tinha alguma dificuldade ali, que ela via que ela não tava levando jeito pra casar com toda aquela coisa de geisha tradicional. Então ela arruma uma espada, corta o cabelo, se veste de homem. E eu acho a personagem dela fantástica. Eu sou apaixonada desde muito tempo. E aí, além dela, o que aconteceu? Eu falei ontem de um dorama, né? Dorama, pra quem não sabe, são as novelas, são as séries asiáticas, vamos botar assim. E se chama assim, só a título de curiosidade, é porque vem da palavra drama, porque as séries são muito dramáticas. Só que nessa região, na Ásia, muitos países ali, eles não conseguem fazer essa flexão do D com R, dra. Então eles falam drama. E esse dorama que virou, pode ser tanto, basicamente, os 3 que eu já vi. Pode ser japonês, chinês ou coreano, o que eu mais vejo é coreano. Mas no YouTube, só que assim, às vezes a gente não tem tempo, sabe? Eu não tô alimentando mais muito tempo para as séries e tal. Os doramas são curtos, mas às vezes eu quero algo mais curto ainda, porque o dorama normalmente tem 16 episódios. Eu falo assim, tá, mas eu não quero assistir nem 16, mas eu preciso desse conteúdo, porque é o conteúdo que me aliena, e tá tudo bem, eu preciso disso às vezes. Tipo, pra te tirar da realidade e pra você acreditar que o mundo é bom. Não, mentira, olha, os dramas têm muita coisa pesada, às vezes assim, né, dramáticas. A gente tem gente que, né, morre e tristeza, e a verdade é que não é nome drama, não é à toa, as pessoas sofrem durante todo... Mas é sempre, tem muito papel, assim, dos personagens principais voltados pra resiliência, e eu acho isso interessante, pra construção da pessoa, sabe? Você vê outros passando por problemas, por mais que sejam fictícios, e pessoas que são resilientes, tem sempre uma mensagem bonita, e é tranquilo, eu gosto. E aí eu descobri sem querer querendo, no YouTube,
No YouTube a gente acaba encontrando uns chineses. Esses doramas chineses, eles na verdade são assim, tem muitos episódios. E tem muitos episódios, mas eu acabo não assistindo tudo. Eu pego tipo uns vídeos, resumos, só pra poder ver a história e tipo me saciar da vontade daquele tipo de conteúdo. E aí eu pego 1 hora assim, um resumão. E aí eu encontrei um esses dias chamado Everlasting Longing. No português, na tradução, né, literal ao pé da letra, seria Saudade Eterna, alguma coisa assim. Mas acho que eles traduziram de outro jeito. Mas é Everlasting Longing. Posso até deixar o link aqui, porque é do YouTube. E é péssimo de assistir, porque não tem legenda oficial, né? A legenda é do YouTube, mas é o suficiente. Porque se fosse em chinês não ia rolar. E ele fala, eu gostei dele, porque apareceu, é bem estilo Mulan. Mostrou uma menina, a personagem principal, que ela precisa se vestir de homem e se fantasiar e se esconder atrás de um personagem masculino, porque ela vive numa época, sabe aquela China milenar, né? E ela vive numa época em que, para a família continuar com os negócios dentro da família, precisa passar para homens, tem que ter filhos homens, e o pai dela não teve filho homem. Ela é a filha mais velha e é mulher. Só que ela herdou dos pais um poder assim, por quê? Um poder de negociação. São 3 reinos, ou não sei se são reinos, cidades. Cada um é forte em alguma coisa de comércio que faz. E cada um tem seu príncipe. Tipo um príncipe regente em cada um. Que quietinha, Lady. E ela é o príncipe daquela cidade. Todo mundo acha que é um homem. Ela se veste de homem diariamente. E ela precisou sair com uma caravana para ir fazer negócios em outro local. E ela é sequestrada no meio do caminho. Ela é sequestrada pelo príncipe de outra cidade, né? E pelo pessoal dele lá. Na verdade, eles estavam até ajudando, porque eles foram atacados, roubados, e aí ele acabou ajudando, mas aí levou ela refém. Por quê? Ele quer o contato do príncipe lá dessa outra cidade. E quando ele viu ela, né? Ele falou, será que é ela? Porque estavam chamando de mestre e tal. Eu falei, será que é essa garota, que essa pessoa aí? E aí com o tempo ele percebe que na verdade era uma mulher vestida de homem, né? E aí ela mente pra ele falando que ela na verdade é tipo uma serva desse príncipe, né? Ela fala, não, eu sou uma serva da família. E ele mantém ela, né, em cárcere, assim, né, acompanhando ele, a caravana dele, tá sempre com ele, porque ele entende que se ele tiver ela, ele vai conseguir chegar no príncipe, só que ele não sabe que ele já está com o tal príncipe nas mãos. E durante toda essa coisa toda aí, ele percebe que ela tem um grande poder de negociação e que ela é muito estrategista. E ela sempre falando que ela, na verdade, aprendeu aquilo com o senhor dela, com o príncipe, não é ela, tipo assim, pra ele não saber que é ela, né? E aí, no meio desse tumulto todo, ela acaba ajudando numa cidade. Ela chega numa cidade com ele, eles meio que vão ficando amigos, vão ficando mais tranquilos, não fica aquela rivalidade. E ela chega numa cidade com ele que ela ensina, dos comércios que eles tinham na cidade dela, é o de tecer, de tear, né? Tipo tapeçaria, ela sabia bordar. E eu achei legal porque, assim, além dela ter esse conhecimento num nível estratégico, ela também tinha umas habilidades manuais ali, é como se ela também fosse operacional. Isso porque eu fiz um curso na sexta-feira passada, e ele falava dos 3 níveis e tal, e eu gosto desse assunto. E aí ela acaba ensinando, com a habilidade dela, ela ensina para uma cidade inteira que não tinha como, não estava sabendo levantar recurso, ela ensina para a cidade inteira
como fazer esses bordados, e ela cria um negócio para a cidade, e ela ainda fecha uma aliança com esse príncipe que sequestrou ela, de negociação e de venda e de comércio com a cidade dela. E tudo isso ela dizendo que é só a serva, que é só a escrava do senhor, ela não é o príncipe, né? Mas na verdade ela é, e por isso mesmo ela tem todo esse poder de negociação e consegue fechar essas alianças e tudo mais. Bom, eu adorei a personagem. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser assistir, mas a verdade é que eu fui até o episódio 5, eu acho, 6, e ainda fico pulando as partes que não tem ela, que eu não tenho paciência. Mas é muito legal. E vai passando o tempo, ele começa a influenciar ela a se vestir como mulher, que ela não precisa se vestir como homem. Que ela fala pra ele que estava vestida de homem porque ela estava se protegendo, porque ela estava viajando numa caravana com muitos homens, então era uma forma de proteção. E isso diz muito sobre o assunto inicial do vídeo, né? Às vezes a gente se esconde para não chamar a atenção. A gente finge que é outra pessoa, a gente não finge que é outra pessoa, mas a gente simplesmente se sufoca e se diminui para não chamar a atenção. E aí entra o que me destruiu de manhã. Destruiu positivamente. Mentira, tem a terceira personagem. Eu queria falar da terceira personagem, que é a Débora. Débora é uma personagem bíblica. E eu separei ela por quê? Primeiro, porque talvez a Débora, minha amiga, assista esse vídeo. E segundo, porque a Débora, eu não conhecia a história dela. Na época que o povo de Israel, porque está no livro de Juízes, que eu acho que eu nunca li na minha vida. Na época que o povo de Israel... Não, pede pra sair agora não. Deita aí. Vou levantar não. Na época que o povo de Israel era governado pelos juízes, o que eram os juízes? Eram profetas que Deus levantava de tempos em tempos para governar o povo, até chegar no ponto que ele vai e entra Saul, né? E Saul é ungido para ser o rei, porque o povo não tá aguentando mais essa ideia dos juízes. Mas Deus vai levantando esses juízes, e eu acho que foram uns 14 juízes no total, durante todo esse período. E dos 14, um era mulher. O quarto juiz foi uma mulher chamada Débora. E eu achei interessante porque ela era uma mulher no meio de tantos homens, né? E assim, zero crise. Eu gosto da Bíblia porque é zero crise. Ninguém fala do assunto sobre ela ter se sentido de alguma forma menos ou pressionada porque ela era mulher e os outros eram homens. Leide, vem cá. Vou levantar aí, abrir pra ela. Então, eu acho que vale a pena depois dar uma lida. Aqui, vai lá pra fora. Solta o meu chinelo. Solta, vai. Eu acho que vale a pena dar uma lida, porque mostra como que o povo estava sofrendo antes, durante, acho que 20 anos. E depois que ela atua numa situação lá bem específica em relação a um inimigo que eles tinham, eles passam 40 anos de paz. E eu poderia contar aqui como é que foi, acho que dá tempo. Eu também não sei muito, assim, eu li uma vez só a história e nem anotei nada. Mas parece que eles tinham um inimigo em comum, assim, tinha alguém que estava meio que governando eles ali e estava causando mal para eles quando eles estavam ali em Canaã, né? Depois de ter conquistado ou estavam em conquista da terra. E eles precisavam se levantar contra esse dominador, esse rei malvado. E aí a Débora, ela ficava embaixo de uma árvore, que recebia até o nome dela, julgando as causas do povo. Então todo o povo, homens e mulheres, vinham até ela para que ela julgasse as causas e desse as soluções e desse as profecias e falasse, né, de acordo com instrução divina para o povo. E ela vai, chama que eu considero que era
vou botar como um general, mas não sei se é isso, mas ela chama como se fosse um líder militar e fala pra ele juntar uma tropa, porque eles iriam se levantar contra o tal opressor lá, né? E o maluquinho, eu não sei, eu esqueci o nome dele. Como, assim, aquilo foi Deus falando, ó, fala pra ele juntar a tropa e ir lá. Ela ia ficar de boa na função dela embaixo da árvore de profetisa. Quando o homem ouviu isso, ele ficou com medo. E aí ele falou assim, eu vou, mas tu vai ter que ir comigo. E é interessante porque essa pequena falta de fé dele, esse comportamento assim, sabe? Mostrando que ele rateou na fé, Deus vira e fala pra ela, né? E ela passa pra ele que, por causa desse comportamento dele, o inimigo principal lá, o malvadão lá, ia ser dado na mão do povo de Israel por uma mulher, que não seria ela, seria uma outra mulher, que ele não teria honra em derrotar esse líder. Ele não seria ele a carregar essa honra. E, bom, isso acontece, ele vai, invade, sei lá, tem a guerra lá, a batalha, o líder foge, vai parar numa tenda, uma mulher, acho que a lista tem besteira, uma mulher fala que vai ajudar ele, mas na verdade, Leide, mexeu no lixo, a gente não tem um minuto de paz, né? Ai, gente, e eu lavei a cozinha hoje. Nossa, vai me dar vontade de vomitar. Vamos dar um tempinho, peraí. Eu não quero deixar de ler o texto. Bom, tá bom. Vocês entenderam a história de Débora e agora eu vou ler um texto pra vocês rapidinho, que foi de um vídeo que eu achei na internet. Logo que eu acordei de manhã, com toda a noia na cabeça, e a Lady já comeu papel alumínio hoje. Ela vai vomitar. E se ela vomitar, eu vomito. Bom, teve um vídeo hoje de uma influencer que apareceu pra mim logo de manhã quando eu tava noiada com um monte de coisa. E o vídeo falava assim: você já percebeu que a gente não tem medo de ser inadequado? E sim medo de ser mais poderoso do que sequer a gente pode imaginar? Sabe aquela coisa que a gente não tem medo de errar, mas medo de dar certo? É justamente a nossa luz e não a nossa escuridão que nos assusta. Porque a gente se pergunta: quem sou eu para ser linda, talentosa, inteligente e poderosa? Aí eu te faço a pergunta: e quem é você para não ser tudo isso? Você é filha de um Deus maior. Você realmente faz parte de um universo muito maior do que sequer você consegue imaginar. E toda vez que você pensa pequeno, você não ajuda o mundo. Não existe bondade nenhuma em você se diminuir para que as outras pessoas ao teu redor se sintam menos inseguras. E essa frase, eu precisei ler ela muito para eu conseguir falar ela assim. Vou até repetir. Não existe bondade nenhuma em você se diminuir para que as outras pessoas ao teu redor se sintam menos inseguras. A gente nasceu para manifestar um Deus que já mora dentro da gente. E talvez você não perceba, mas toda vez que você deixa a sua luz interna brilhar, você inconscientemente dá permissão para que outras pessoas também brilhem. E sem perceber, quando a gente se liberta do nosso medo, a gente automaticamente, com a nossa presença, liberta todo mundo ao redor. Cara, eu vi esse vídeo, eu comecei a chorar. Porque eu tava pensando exatamente nisso. Esses 3 problemas, essas 3 situações de níveis diferentes que eu citei no início do vídeo, ela faz com que a gente tenha medo de se expor. A gente fica com medo de 2 coisas. A gente fica com medo do bem e do mal. A gente tem medo que... é como se a gente soubesse que se a gente abrir a boca a gente vai impactar. A gente sabe que a gente vai se movimentar e a gente vai impactar. E parece uma presunção terrível.
Mas a verdade é que eu, por vezes, sem falar nada e sem fazer nada, as pessoas se incomodaram ou alguém me criticou, tentou, né, usar dessas ofensas, assim, que são próprias, assim, que pegam mais no universo feminino, digamos assim, como se eu tivesse... E aí você começa a pensar, eu tô agindo de forma inadequada, eu não devo fazer isso. Só que aí você começa a ver que você não consegue fazer nada, porque tudo que você vai fazer parece que é inadequado. E aí você vai ficando numa caverna, com medo de ser inadequada, e aí você percebe que o medo, na verdade, não é de ser inadequada. Você tem medo das suas coisas positivas que invariavelmente vão impactar alguém, e as pessoas podem usar isso de forma boa ou ruim. E a gente não tem controle sobre isso. Bom, essa frase do final, ela fala sobre a gente não tem bondade em a gente se diminuir pra não... Me pegou muito isso. Não existe bondade nenhuma em você se diminuir para que as outras pessoas ao teu redor se sintam menos inseguras. Quando as pessoas te ofendem, ou talvez tenham outras reações em relação a quem é você, isso é um problema delas. Só que isso é muito difícil às vezes, né? E já teve vez, eu não vou falar qual a situação, mas já teve vez de, por exemplo, eu saber coisas e eu não falar numa roda de conversa simplesmente porque, às vezes, tipo assim, mas se eu falar, essa mulher que tá aqui, ela pode, olha só que maluquice, ela pode se sentir, sei lá, menos, porque eu vou demonstrar que eu sei algo que talvez ela deveria saber e não sabe, tipo isso. E aí você se tolhe, existe? Deve existir, por causa de outras mulheres, às vezes, que você não quer, tipo, aparecer mais que elas, aí você vai ficando, tipo... E você, às vezes, não quer aparecer porque homens também podem te ver e isso pode ser negativo de muitas formas. E aí eu percebi que o meu primeiro vídeo no canal, eu falava sobre... eu tava toda receosa, com medo de prejudicar quem? De fazer o quê, sabe? Eu tava assim, gente, do que eu tô falando aqui com meia dúzia de pessoas? E isso é muito doido. Mas é isso, eu tenho que ir lá agora que eu tenho que catar lixo, que a Lady comeu, e certamente eu vou ter que acudir ela. Mas fica o recado, fica a mensagem, ficam as personagens. Mulan maravilhosa. A do dorama chinês também, uma fofa. Mas não é nada demais, porque tem vários doramas chineses que tem essa temática, pelo que eu tô vendo. E a Débora, que... sabe o que é interessante? As 3 personagens, elas têm personagens masculinos que acompanham elas. Ou seja, que é outra coisa que eu acho importantíssimo. Por mais que a gente tenha essas questões, eu não gosto de guerra dos sexos. Eu não gosto dessa briga e dessa bandeira contra o machismo que faz com que trate mal e seja ignorante. Sabe mulher na internet chamando homem de macho? Eu acho isso o fim do mundo. E todas essas 3 mulheres, as fictícias e a real, tinham homens acompanhando. Débora tinha o esposo dela, que é citado logo depois, fala, né? Ela era uma mulher cristã, ela tinha um marido e ele é citado. E, bom, eu não tenho como explicar agora detalhes sobre, mas é como se ele, né, ele tivesse ali junto. Ele é citado logo depois do nome dela. E as personagens fictícias também que eu citei, tanto do dorama quanto A Princesa, elas também têm personagens masculinos fortes ao lado delas. E um não inviabiliza, não. Um não ofusca o outro. Bom, acho que essa é uma boa palavra. Então, assim, trabalha em conjunto e dá tudo certo. Eu achei interessante. Mas eu acho que é só isso que eu queria falar.